Então, é natural, e através da pergunta, através da investigação, da busca, que a gente se esclarece, compreende e entende. O importante é compreender, é entender. Porque, com base nisso, eu vou poder analisar, vou poder fazer aquilo que é chamado de cotejar, ou seja, fazer comparação. Comparar uma coisa com a outra e, poder, a partir daí, poder definir. Ou seja, vir a fazer a minha escolha do que eu considero mais correto ou menos, o mais errado e tudo mais, fazer essas graduações, essas definições. Ok? Bom, acho que em termos gerais de trabalho é isso. Vamos aproveitar agora e fazer algumas rápidas explicações em torno do livro. Bom, Chico Xavier, acho que não precisa falar muito, todo mundo já conhece, é amplamente divulgado quem foi, o que ele fez, sua contribuição que ele deu ao mundo e a todos nós, particularmente ao movimento espírita, à sociedade, enfim. Acho que não precisamos estender muito sobre isso. Bem, a outra apresentação que nós temos a fazer é o seguinte, sobre o livro. Isso nós já falamos algumas coisas aqui. O livro o livro nosso lá é tipo de uma biografia do André Luiz. Então ele vai nos contar, vai narrar o que ele vivenciou, o que ele experimentou no seu retorno ao mundo espiritual. Pelo que ele passou, o que ele sentiu lá, como é que foi esse encontro com o outro lado. Ele, de alguma forma, ele era materialista, não acreditava na vida após a morte. Então, para ele foi um choque constatar que a vida continuava, que a morte não existe. Então, todos esses depoimentos, o livro nosso lá é tipo de um depoimento. Aliás, todos os livros da série do André Luiz são depoimentos que ele vai vivenciando, que ele vai experimentando nesse mundo invisível, nesse mundo também designado de mundo espiritual, ou nessa dimensão espiritual, conforme a gente quiser designar. Mundo espiritual, dimensão espiritual, mundo invisível, dimensão invisível, mundo extracorpóreo, tem diversos nomes, a gente pode designar isso. Mundo dos espíritos. São palavras que definem uma situação, uma condição, um estado de ser. Em síntese, é isso. Bom, retornando aqui ao livro, então ali o André Luiz vai narrar as suas experiências. Agora, um ponto interessante, também importante de entender, é o seguinte: existem as cidades espirituais que, como o nosso lar, por exemplo, onde os seus habitantes, eles são voltados para o bem. Ou seja, são aquelas pessoas que vão viver naquele lugar ali, que buscam o interesse e a proposta de se melhorarem, do crescimento, do autoconhecimento. Então, a proposta da cidade é nesse sentido. Se nós não temos essas propostas, a gente quer ficar gozando dos prazeres, das satisfações, vai ser mais difícil a gente ser acolhido e abrigado numa cidade dessas. Então, tem essa cidade, vamos dizer, são cidades da luz, ou cidades daqueles espíritos que buscam o conhecimento, o esclarecimento, a sua própria melhoria, sua própria transformação. Da mesma forma, existem as cidades do submundo. É lógico que entre a cidade submundo e uma cidade superior, desses espíritos, bons espíritos, a diferença é enorme. Porque a cidade igual ao nosso lar é uma cidade toda organizada, muito bonita, o próprio André Luiz vai narrar isso, é uma cidade assim, espetacular. Existe toda uma urbanização, toda uma organização, todo um padrão de beleza, de esplendor, de maravilhas, que a gente ainda não encontra no mundo. Agora, as cidades do mundo inferior, do mundo espiritual inferior, aí não. Elas são sombrias, elas são degradantes, são piores do que as nossas favelas nas regiões mais difíceis do nosso país. Então, são cidades assim que trazem aquele aspecto de feiura, de agressividade, realmente são cidades sombrias mesmo. Essas cidades vão guardar aquelas pessoas
aqueles corações ou aqueles espíritos, tudo é a mesma coisa, porque todos nós somos espíritos. Isso é um detalhe também que é interessante já falarmos aqui. Todos nós somos espíritos. Nós não somos esse corpo. Nós não somos um corpo. Nós estamos usando um corpo por um tempo. E esse corpo vai ficar, é aquilo que o livro Gênesis, lá da Bíblia, o Gênesis mosaico, vai falar. Nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Quando ele expressa isso lá no livro Gênesis, lá, Deus dizendo a Adão e a Eva, significa que o nosso corpo veio dos elementos da terra. E para os elementos da terra, ele irá retornar, ele irá voltar. Isso indica que nós não somos um corpo, nós somos uma alma, um espírito. Portanto, quando perdi até a minha linha de raciocínio, o que ele estava falando? Das cidades inferiores? E das cidades superiores? Bom, isso, cidades superiores e cidades inferiores. Muito bem. Então, qual a diferença entre nós e aquelas pessoas que estão no mundo espiritual? É que nós estamos usando um corpo de carne e eles já não possuem mais este corpo de carne. Então, no mundo espiritual, a gente vai encontrar pessoas igual a nós, os mesmos interesses, com os mesmos desejos e tudo mais. Com essa diferença que eles estão colocando. Nas cidades onde os bons espíritos habitam, aquelas boas pessoas, são pessoas que têm interesse de trabalhar o seu crescimento, a sua melhoria, o seu esclarecimento, a sua transformação, a nível emocional, psicológico e espiritual. Já nas cidades sombrias, não. Lá vai abrigar aquelas pessoas que têm interesses de viver os prazeres, as satisfações, essas questões, vamos dizer, terra a terra, essas questões do mundo, essas satisfações materiais, a busca das suas próprias vivências, do seu próprio egoísmo. Em síntese, seria mais ou menos isso. Bem, em linhas gerais, acho que mais ou menos tudo isso aí. Acho que não tem muito mais a ser acrescido. Você gostaria de falar alguma coisa mais a respeito do livro? Eu acho que vai ter um tempo, você nem pegou o prefácio já do livro. Não, aí o prefácio é outro vídeo, é outro. Hoje não vai ser esse trabalho. Hoje é mais ou menos comentar sobre o livro de uma forma geral. Hoje nós estamos falando, o livro é uma homenagem, o nome do livro é uma homenagem à cidade espiritual Nosso Lar, que fica sobre a região do Rio de Janeiro. Então, existem várias cidades espirituais pelo mundo. Geralmente, as cidades de maior porte tem essa cidade. A cidade espiritual que fica sobre a região de Belo Horizonte é chamada Novos Horizontes. Tem a outra cidade chamada Alvorada Nova, que é uma das cidades mais antigas até do planeta. E essas cidades ficam nas regiões espirituais. Bom, mas mais lá para frente a gente entra em mais detalhes sobre isso aí, que agora é só uma coisa introdutória mesmo, não há necessidade. O importante do livro Nosso Lar, que o André conta o despertamento dele em outra dimensão. Que para ele, que achava que o catolicismo falava que lá você vai viver lá com os anjos, e vai viver da forma que a maioria das pessoas acham, foi um baque muito grande. Foi muito, ele conta lá no decorrer dos livros, assim, o desespero dele, quando ele viu que ele estava acordando, que ele estava acordado, e que não estava esperando aquilo que foi falado, que a igreja, principalmente a igreja católica, como a maioria de nós viemos da igreja católica, que o berço católico falou, não, você está perdoado dos seus pecados. Então, vai mostrando, né, essa diferenciação e o enfoque que ele dá quando você já está lá, aí já é mais lá na frente, quando você já sabe que você desperta no plano espiritual. Facilita bastante. Bom, em que pese isso que o Vicentino está colocando ser verdadeiro, está correto, só um detalhe. O André Luiz, no próprio livro mesmo, nós vamos ver isso, ele se coloca como materialista. Então, ele era ateu. Ele diz lá claramente que ele frequentava a igreja católica, isso que o Vicentino está colocando ali, mas ele não era aquele católico realmente religioso, que na religião, aceitava a religião, praticava.
Ou seja, né, com muitos de nós, que vamos à igreja apenas numa questão de forma, pro forma, só para mostrar para a sociedade, e a gente acha que com isso estamos enganando a Deus e a vida, os outros, e podemos enganar muitas vezes, mas a gente não engana a própria consciência. Isso aí não há como. E quando a gente retorna para o mundo espiritual, fica um pouco mais difícil, onde a gente vai se deparar com a grande realidade da vida e até acerca de nós mesmos. Bem, em síntese, gente, é isso. A gente queria apresentarmos nesse vídeo apenas a proposta do trabalho, como é esse trabalho, e fazer uma rápida apresentação da obra e de tudo. E nós já estamos entrando em muitos detalhes além do que seria a gente estava querendo e prevendo. Pode falar? Ok. Bom, então, como a gente sempre faz também, a gente sempre termina com uma prece. Vamos continuar nessa proposta, nesse hábito. Orar sempre é bom. Como o grupo é novo, né? Podia explicar porque a gente faz a prece no início e no final, né? Tipo, uma atividade. Né? Bom, gente, a gente tenta lembrando ali os motivos e as razões porque nós fazemos as preces no início e no final das atividades. O pessoal do grupo Nosso Lar é um pessoal novo, está tendo contato pela primeira vez. Para quem já acompanha os nossos trabalhos, a gente já explicou isso. Bem, para isso, nós vamos indicar para vocês um vídeo no canal Reflexões Analíticas. Se só procurarem aí, é chamado Quem Sou Eu e Apresentação do Canal Reflexões Analíticas. Nesse vídeo lá, nós explicamos detalhadamente os motivos e as razões pelas quais nós fazemos as preces no início e no final das atividades, e porque é interessante a gente estar sempre orando, ou rezando, ou fazendo preces. Todas essas três palavras, orar, rezar e prece, designam a mesma coisa. Essa busca da nossa conexão com o mais alto, com Deus, com as regiões superiores da vida. Então, nesse vídeo, está bem explicado lá, detalhado, e até também interessante, porque lá vocês vão saber um pouco sobre nós, quem somos nós, e quais são os objetivos e as finalidades do canal Reflexões Analíticas. Então, a gente recomenda esse vídeo aí, só vocês recorrerem lá, ok? Muito bem. Vamos, então, agradecer a Deus. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico de todos nós, ao finalizarmos esse trabalho de introdução a essa nova proposta de estudo do livro Nosso Lar, te agradecemos, Senhor, pelo amparo, pela assistência dos nossos mentores e orientadores espirituais, e vos pedimos ainda, se as nossas propostas são sinceras e verdadeiras, abençoá-las. Que todos nós, participantes deste grupo Nosso Lar, possamos contar com o amparo desses amigos mais esclarecidos do mundo superior, nos auxiliando a entender e ajudar outros a entender essa obra tão interessante e importante para todos nós, para o nosso despertamento espiritual. Assim, Senhor, nos pedimos abençoar os membros do grupo Nosso Lar, abençoando a todos nós e espalhando estas bênçãos para toda a humanidade e, particularmente, para todos aqueles que vierem a nos ouvir ou nos assistir de futuro em nosso canal. Abençoe todos esses corações, que assim seja. Bom, obrigados a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que venha a ser úteis a vocês. Abraços, tchau.